4. É isso, né? Pronto. Então, ora Tomé, um dos 12, chamado Dinimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes, então, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não vieram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados para que creais que Jesus é o Cristo, o Senhor de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até aqui. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. E, para começar, eu preciso de alguns voluntários. Não sei se temos de ter. Raquel, Tomás, muito bem, obrigado. Raquel e Tomás, podem vir cá. Agora preciso mais voluntários mais velhos, um pouco mais velhos. Tá? Vocês podem ficar ali, equipas diferentes também. Tem que ser mais velhos. Ok, Grace, pode ser. E Felipe, tudo bem? Vocês já são um bocadinho mais velhos, tudo bem? Ok, adultos, mais de 18 anos. Pode ficar aqui? Obrigado. Helena, muito bem, pode ficar aqui. E? Vitor, obrigado. Está ligado. Vitor, pode ficar aqui? Muito bem. Ok, vocês são duas equipas, ok? Isso vai ser muito fácil. Basicamente, eu vou dizer algumas afirmações e vocês têm que decidir se de facto as afirmações são verdadeiras ou falsas. É só isso. Vocês podem falar entre vocês, não podem pedir ajuda, não podem usar telemóveis, ok? Não opções de 50-50, não é isso. É apenas, olha, vocês podem ficar mais por aqui, por ali. Muito bem, não, mais por aí, exato, muito bem. Ok, não é verdade. E eu vou aqui escrever a pontuação. Então, isso é a equipa de Felipe e do Tomás. Está ligado? Não é culpa minha. Mas gritar, se não, ok? Então, primeira pergunta. Vocês têm muito pouco tempo. Primeira pergunta, Pedro, pode ser? Os corujos não têm globos oculares. Vocês têm 5 segundos para dizer. É uma afirmação. É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? Ok. Vocês? Falso? Vocês? Falso. Ok. Obrigado. Falso. Ok, muito bem. Segunda pergunta. Uma galinha sem cabeça conseguiu sobreviver por 18 meses. Será que isso já aconteceu na história? Verdade ou falsa? Ok, próxima pergunta. O exército polaco alistou um urso como soldado durante a Segunda Guerra Mundial. É verdade ou é mentira? Vocês têm de dar respostas diferentes. Vocês têm que conversar. Verdadeira. Ok, pronto. Ok, próxima pergunta. Charlie Chaplin, este homem aqui, uma vez entrou numa competição de sócios, não sei se isso é a palavra certa, mas pronto, é? Que bom, obrigado Google Translate, de Charlie Chaplin, e perdeu. É verdade ou é mentira? É verdade. Vocês não podem dizer. Não acredito. É verdade ou é mentira? Então. Verdade. Ok. Próxima pergunta.
Próxima. Pedro, próxima pergunta. A Torre Eiffel cresce mais ou menos 15 centímetros durante o verão. Ninguém pode olhar para Luke? Verdade? Verdade. Verdade, verdade. Ok, vamos. Próxima pergunta. Mel nunca fica fora da data de validade, ou seja, dura para sempre. Ou seja, dá para comer mel com 5.000 anos sem problema. Ok? Próxima pergunta. Se dobrares uma folha de papel, assim, esta folha de papel, okay, 42 vezes, ela alcançará a Lua. Ou seja, isso dobra uma vez. Não é? Depois, 2 vezes, etc. Então, é verdade, 42 vezes e alcance a Lua. Achas que eu dobrar isso 42 vezes? Depois vai chegar à Lua? Mentira, falsa, ok? Falsa, ok. Ok, próxima pergunta. A Nintendo foi fundada em 1889? A empresa Nintendo foi criada em 1889? A empresa Nintendo? Falso. E vocês? Ok. Próxima pergunta. É ilegal ter apenas um porquinho da Índia na Suíça? É ilegal ter apenas um porquinho da Índia na Suíça? É verdade? Falso? E... Espera. Antes da última pergunta... Deixa-me ver. Sim, antes da última pergunta. Vocês três têm que colocar as mãos atrás, aqui. Não podem mexer... Não, aqui, atrás. Não podem mexer as mãos. Podem falar, mas não podem mexer as mãos. E vocês têm também que colocar as mãos debaixo das pernas. Ninguém pode mexer as mãos. Isso é importante. Ninguém pode mexer as mãos. Ok? Daniel, então tu estás mãos atrás. Ok, última pergunta. Não podem mexer as mãos. É impossível cantarolar enquanto se segura o nariz. Ou seja, se eu faço isso, vocês já podem. Será que eu posso fazer com a tapar o nariz? É verdade ou falso? Não podem tentar, não podem experimentar. É verdade ou falsa? É verdade? Verdade? Não pode fazer isso a tapar o nariz? É verdade? Ok, agora vocês podem tentar. Podem tentar? Tenta de... Pois é, aprendemos um novo facto cada dia. Pois é, vale a pena ir à igreja esta manhã. Ok. Então, muito bem. Muito bem. Então, vamos fazer pontuação. Ok. Deixa-me ver. Então, esta equipa, vocês conseguiram acertar 5 afirmações. Bata palmas para eles. Esta equipa, vocês conseguiram 6 pontos. Podem sentar. Obrigado pela vossa participação. Então, só para dizer que eu sei que algumas daquelas afirmações pareciam falsas, não é? Mentiras. Elas, de facto, são inacreditáveis, mas, de facto, todos eram verdadeiras. Todas as afirmações são afirmações verdadeiras. E se vocês não me acreditam, podem falar comigo depois. Eu tenho as fontes, eu tenho as citações, tenho fotografias também, incluindo aquela galinha sem cabeça. Ok? 1945 até 1947, e há muita evidência, ou seja, não é... Mas pronto, podemos explicar mais tarde. O nome da galinha era Mike, se vocês querem saber. E o nome do urso era Wojtek.
Logitech. Pronto. Charlie Chaplin ficou no 20º lugar. Pronto, Torre Eiffel cresce por causa do metal e o sol. Mel, é verdade, fica perfeito para sempre. Dobrar um papel 42 vezes, se for possível, se fosse possível, não é possível, mas se fosse possível, de facto, ia alcançar a Lua, que é 280 mil quilómetros daqui. Nintendo foi fundado em 1889 como uma empresa de cartas, joga cartas, ok? Não foi jogadores de computador. É considerado abuso dos animais se tu tens apenas um porquinho da Índia, porque elas são animais sociais. Então é preciso ter 2 ou mais. Tal como eu disse, é possível fazer isso com o nariz tapado. Ok, muito bem. O mundo está cheio de afirmações surpreendentes que parecem inacreditáveis, mas de facto são verdadeiras. Okay? Mas talvez não haja uma afirmação mais surpreendente do que a afirmação que Jesus de facto ressuscitou há 2000 anos. O que tu achas sobre isso? Ou seja, pode ser a verdade? Não pode ser, ou seja, é impossível, não é? É impossível ter alguém a ressuscitar dos mortos. É impossível. E é exatamente isso que Tomé pensou naquele texto que nós já acabamos de ler. Então vamos ler mais uma vez, versículo 24, o texto vai aparecer, desculpe Pedro, aqui, antes, exato. Então, vou ler. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ou seja, Tomé sabia que Jesus estava morto. Ele sabia disso. Então, quando os outros discípulos começaram a dizer, nós vimos Jesus ressuscitado, ele sabia que eles estavam a mentir, obviamente. Se calhar eles estavam a ter uma alucinação, ou eles estavam a tentar brincar com ele, ou eles foram enganados por uma outra pessoa qualquer. Mas independente do motivo, ele sabia que não pode ser a verdade, porque é inacreditável. Mas aqui está a questão. Embora Tomé fosse sábio em não simplesmente acreditar em tudo o que ele ouviu, quando se tratava da ressurreição de Jesus Cristo, ele deveria ter tido mais cuidado. Ele deveria ter considerado a evidência antes de simplesmente descartá-la e ignorá-la e dizer, não acredito. Porque há bastante evidência. E nós já acabamos de ouvir mais sobre a evidência naquela peça do teatro que as crianças fizeram, o drama que eles fizeram. Então eu vou fazer um resumo muito rápido agora sobre as evidências da ressurreição. Então, primeira evidência. Próximo slide, desculpa. Não, isso é exato, boa. Então, Jesus realmente viveu. Eu sei que isso parece bué óbvio, mas só para dizer, Jesus realmente existiu. Ele foi uma pessoa real no Oriente Médio, há mais ou menos 2000 anos, e há muita evidência na Bíblia e também nos outros documentos que ele realmente viveu. Todas as pessoas quase acreditam nisso. Okay? Cristãos, não cristãos. Ok, próxima coisa. Jesus realmente morreu. Ou seja, nós vimos isso no drama, não é? Pilatos mandou que Jesus fosse crucificado e o centurião, ele era especialista em matar pessoas e também ele disse, sim, Jesus morreu, porque ele viu Jesus a morrer com os seus próprios olhos. E só para ter certeza, um soldado, colocou aquela lança no lado de Jesus, só para verificar que de facto ele estava mesmo morto. Mais uma vez, quase todos os estudiosos e historiadores aceitam isso. Ou seja, Gerd Ludemann, o historiador alemão, que não é cristão, ele disse que a morte de Jesus como consequência da crucificação é indiscutível. Da mesma forma, a estudiosa judia Paula Fredrickson afirmou que a morte de Jesus é tão historicamente certa quanto qualquer evento antigo pode ser. Ou seja, realmente Jesus morreu. Não há dúvidas. Houve muitos testemunhos. Jesus morreu. Terceira coisa. Jesus realmente foi sepultado. Também não é nada controverso. Depois da morte de Jesus, José,
da Arimateia, tirou Jesus da cruz e sepultou-no no seu túmulo. Conforme vimos no drama, algumas das mulheres seguiram José e o corpo de Jesus, e eles viram onde Jesus estava a ser sepultado. Além disso, sabemos que as autoridades religiosas colocaram guardas fora do túmulo onde Jesus foi sepultado. Então, essa é a terceira coisa que temos que saber. Quarta coisa. 3 dias depois, o túmulo estava realmente vazio. Agora as coisas começam a tornar um pouco mais estranhas, não é? Esquisitos. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Nós vimos isso no drama. Ou seja, algumas mulheres foram descobrir que, de facto, o túmulo estava vazio. Mas então, elas falaram com discípulos e os discípulos também foram ao túmulo e também eles viram que Jesus não estava dentro. Então, se não tivesse sido vazio o túmulo, então os líderes religiosos e as autoridades romanas, o que eles poderiam ter feito? Quando houve pessoas que começaram a dizer, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Se o túmulo não estivesse vazio, então as autoridades e os líderes judaicos, eles poderiam ter ido ao túmulo para abrir o túmulo, para mostrar o corpo de Jesus e a dizer, olha, Jesus está aqui, está cá. Ele está morto. Então, obviamente, ele não ressuscitou, então já está. O fim do cristianismo. Mas eles não fizeram isso, porquê? Porque, de facto, o túmulo estava vazio. O Michael Grant, o historiador, mais uma vez, não cristão, estou a tentar citar historiadores que não acreditam em Jesus. Então, Michael Grant, historiador não cristão, ele diz, se aplicarmos o mesmo tipo de critério que aplicaríamos a qualquer outra fonte literária antiga, então a evidência é firme e plausível o suficiente para exigir a conclusão de que o túmulo foi, de facto, encontrado vazio. Então temos que lidar com isso. Quinta e última evidência. Muitas pessoas afirmaram ter realmente visto Jesus ressuscitado. Isso é uma coisa chave para reparar. Ou seja, Maria, ela viu Jesus ressuscitado pessoalmente. Além disso, os discípulos também viram Jesus ressuscitado. Eles falaram com ele, comeram com ele, caminharam com ele. E reparam que Jesus não apenas apareceu uma vez, mas 8, 9, 10 vezes na Bíblia. E não apenas à distância, a algumas pessoas, num único local, num dia de nevoeiro, junto com Dom Sebastião. Não. Ou seja, ele apareceu em lugares diferentes, Judeia e na Galileia. No campo e na cidade, no monte à beira do lago, em casa e ao ar livre, da manhã e à noite, para indivíduos e para pequenos grupos, para homens e para mulheres, e até mesmo para uma grande multidão de 500 pessoas. Não foi um fantasma, foram aparições de Jesus Cristo ressuscitado. Então, estas são as evidências que quase ninguém discorda. Os historiadores não cristãos, eles aceitam estas evidências. São factos. Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus foi sepultado. Depois o túmulo estava vazio e pessoas começaram a dizer que eu vi Jesus ressuscitado. Então, para onde apontam todas as evidências? Que conclusões podemos tirar? Ao longo dos últimos 2000 anos, há muitas pessoas que tentaram pensar em mais explicações conforme as evidências. Mas a única explicação que faz sentido de todas as evidências é a seguinte: que assim como a polícia no drama e o jornalista no drama concluíram, a ressurreição de Jesus, embora inacreditável, é de facto verdadeira. Isso é algo que milhões e milhões de cristãos acreditam e acreditaram ao longo dos últimos 2000 anos. E é algo que Tomé foi obrigado a admitir. Vamos voltar ao texto mais uma vez. João 20, versículo 26. Exato. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E Tomé, esta vez, com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, posto no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chegue também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ou seja, isso não foi uma fantasma.
pois Tomé podia tocar Jesus com as suas mãos. Não foi uma alucinação, pois todos estavam a ver a mesma coisa. Ou seja, isso não foi simplesmente uma projeção da sua imaginação, pois Tomé pensava que Jesus estava de facto morto. Isso não foi uma brincadeira, pois de facto a evidência estava à frente dele. Tomé foi obrigado a reconhecer pelas evidências que de facto, embora seja inacreditável, era de facto a verdade. Até a pergunta é, e tu? E tu? O que é que tu achas? Como é que tu consegues explicar as evidências da ressurreição de Jesus? Como é que tu consegues explicar a morte de Jesus, o túmulo vazio e também o fato que as pessoas viram Jesus? Há algumas pessoas, na sua arrogância, que elas não querem nem sequer considerar a possibilidade da existência de Deus que criou o mundo e que consegue ressuscitar Jesus. Ou seja, elas dizem que deve haver uma explicação melhor e mais plausível da ressurreição. Deve haver. Talvez é isso que tu estás a pensar agora. Ou seja, talvez tu estás a pensar, mas espera lá. Deve haver uma outra explicação da ressurreição. Mas assim, nos últimos 8 anos aqui em Portugal, falo com muitos estudantes, eu falei com muitos estudantes que dizem exatamente isso. Ou seja, Joe, a ressurreição é impossível. Não pode ser. Não pode acontecer. Deve haver uma outra explicação melhor e mais confiável e mais provável. Mas a cena é que, durante os últimos 8 anos, ninguém nunca conseguiu me explicar o quê. Ou seja, ninguém conseguiu explicar-me ou dar-me uma explicação mais razoável e mais plausível que leve em conta todas as evidências da ressurreição. Então, se tu não acreditas que de facto Jesus ressuscitou, a minha pergunta é a seguinte. Então, qual é a alternativa? Qual é a tua teoria ou explicação alternativa que leva em conta todas as evidências? Porque eu acho que não há. Sim, parece inacreditável. Mas, de facto, Jesus ressuscitou. Isso foi a conclusão de muitas pessoas e é a conclusão que eu tenho. Então, a próxima pergunta, se de facto Jesus ressuscitou, a próxima pergunta é, e agora? Como é que nós devíamos reagir? E por isso eu preciso mais de um voluntário. Se calhar 2 voluntários, de facto. 2 voluntários, 2. Há pessoas que querem, ok, tudo bem, o Joshua, tudo bem, podes vir cá. Mais um voluntário que ainda não esteve cá. Daniel, podes vir cá? Tudo bem, Daniel? Ok. Então, eu quero que vocês podem, Daniel pode ficar ali, Josh aqui. Ok, muito bem. Eu quero que vocês imaginem que vocês estão na escola, ok? Na sala de aula. Mas é o fim do intervalo e o professor ainda não chegou. Então vocês estão ali com os vossos amigos a brincar. E porque vocês são malandros, desculpa, família Freitas, vocês são malandros, vocês, junto com os vossos amigos, decidem de passar a bola um com o outro. Exato. Na sala de aula, que vocês não deviam fazer isso, não é? Não deviam, pronto, mas vocês vão fazer. Ok. Esta ilustração pode correr muito mal. E agora, imagina que de repente o Daniel vê alguém na janela da porta que está a aproximar a vossa sala. E esta pessoa a imagem é o teu amigo Kevin. Teu amigo Kevin que faz parte da tua turma. O que é que vocês vão fazer? Ok, vocês vão continuar, não é? Ok, tudo bem. Porque é apenas o Kevin. Ninguém importa com Kevin. Kevin é engraçado, ele é divertido, não faz mal, dá para brincar. Ok. Mas agora imaginem que vocês vão olhar para a janela e vocês reparam que, de facto, o diretor da turma, ou o diretor da escola, agora está a aproximar. Fica cada vez maior na janela. E ele vai chegar e abrir a porta daqui a uns segundos. O que é que vocês iam fazer? Achas? Ok. Daniel, o que é que tu achas? Tu vais fazer na prática?
Achas? Ok, vocês são malandros, vocês podem sentar. Obrigado. Nunca convida o teu próprio filho para fazer parte da ilustração. Então, eu imagino que para a maioria das pessoas que têm bom senso... pois, se calhar é isso que vocês não têm. Mas que têm bom senso, ok? Quando vocês estão a ver o diretor da turma ou o diretor da escola aproximar a porta, vocês provavelmente vão, esconder a bola, rapidamente sentar nos vossos lugares e portar como se fossem, pronto, estudantes maravilhosos, não é? Na prática, é isso que vocês iam fazer, acho eu. Ou seja, em cada situação, vocês têm que tomar uma decisão. É para continuar a jogar bola ou parar de jogar a bola? E uma opção seria, tudo bem, como um amigo. Mas se vocês fizessem isso com o diretor da escola, então isso é tolice, é mesmo tolice. E é muito perigoso. Porque o diretor tem poder, autoridade e também tem o número dos teus pais. Amigos, uma vez que nós percebemos que Jesus realmente ressuscitou, temos uma decisão a tomar. Uma decisão importante. Pois temos que decidir como é que nós vamos responder a Ele. E para Tomé, foi uma decisão fácil. Versículo 27. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé viu que Jesus realmente tinha ressuscitado e, portanto, ele não apenas sabia quem Jesus era, mas também como é que ele deveria responder. Senhor meu e Deus meu. Pois Tomé entendeu as implicações da ressurreição. Ele sabia que a ressurreição provou que, de facto, Jesus não era apenas um homem qualquer, não era apenas um líder qualquer, um religioso qualquer, não. Ele era muito mais do que isso. Pois a ressurreição prova que, de facto, Jesus é quem ele disse que ele é. O Filho de Deus, o Senhor, o Rei, o Salvador que veio ao mundo para nos salvar. E então Tomé fez a única coisa sábia, sensata, apropriada. Ele ficou nos seus joelhos perante Jesus, em humildade, e ele adorou-no. E a nós? Como é que nós devíamos responder ao Jesus ressuscitado? Porque há apenas duas opções. Ou seja, ou Jesus é o Rei prometido, que Deus enviou ao mundo para nos salvar, e ele merece a nossa atenção, a nossa obediência, a nossa adoração, ou ele é simplesmente um homem qualquer que viveu há 2000 anos e a quem nós devíamos ignorar. Ou seja, ou podemos escolher reconhecer Jesus como o Salvador e o nosso Rei e adorá-lo, ou podemos rejeitar Jesus e ignorá-lo. Infelizmente, há muitas pessoas, e se calhar algumas pessoas aqui, não sei, que, embora acreditem que Jesus de facto ressuscitou, não querem responder a Jesus como Tomé. Ou seja, sim, se calhar elas podem ir à igreja algumas vezes por mês, quando não há nada melhor para fazer, não há festas, ou não há convívios, não há outras coisas familiares, mas elas vão à igreja quando apetece. Ou sim, elas vão colocar aquela check no censo, dizer assim, sou cristão. Mas as suas vidas, as suas ações, ou seja, não mostram evidência de uma fé real em Jesus Cristo ressuscitado. Porquê? Porque elas não querem parecer radicais demais, fanáticos, religiosos. Pelo contrário, elas querem continuar a viver a sua vida de forma normal, tal como as outras pessoas ao seu redor, a fazer as coisas que elas querem fazer, a viver por si próprios e, na prática, a ignorar o facto que Jesus ressuscitou. Então, elas são as pessoas que vão à escola, mas vão fazer o que as outras pessoas também fazem, dizer palavrões, fazer bullying, levar cabos para os exames, falar mal uns dos outros. Ou que tipo de pessoa que vai ao trabalho e fica completamente mal-humorado com os seus colegas. Ou a queixar com todos acerca do seu chefe. Ou a ser desonestos nos seus negócios. Ou a ser preguiçosos quando ninguém está a ver. Ou aquelas pessoas que ficam em casa apenas a ver televisão e a comer
e a dormir e a fazer mais nada, em vez de considerar as pessoas ao seu redor. Ou seja, para estas pessoas, a sua família, o seu saldo bancário, a sua popularidade, o seu sucesso, o seu conforto, o seu corpo, tudo é muito mais importante do que Jesus ressuscitado. Mas isso é tolice. E não apenas tolice, é perigoso. Seria um pouco como jogar a bola, continuar a jogar a bola, quando tu sabes que o diretor da escola está a aproximar. É mesmo tolice. A resposta certa, a única resposta adequada é aquela que nós vemos em Tomé. Pois é uma resposta que reconhece que de facto Jesus é o Senhor e o Salvador, mas também uma resposta que fica nos joelhos perante Ele em adoração, com humildade. E uma resposta que procura viver para Ele diariamente, obedecendo-no e adorando-no. E se nós fizermos isso, há uma promessa maravilhosa. Não sei se vocês repararam na leitura, mas há uma promessa incrível, que é aqui. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Ou seja, Jesus ressuscitado oferece vida. Isso não seria possível se ele não tivesse ressuscitado. Se Jesus ainda estivesse morto, então seria impossível ele oferecer vida a nós e aos outros. E isso é uma coisa bastante importante, pois a Bíblia diz que sem Jesus todos nós estamos mortos. Como assim? Todos nós estamos mortos. Estamos mortos por causa da nossa rebelião contra o Criador do Universo. Por causa das coisas que nós fazemos e dizemos e pensamos que são contra o Rei do Universo. E por causa disso, nós separamos-nos de Deus. Agora somos afastados de Deus. Somos traidores contra o Rei do Universo, que é uma situação terrível. Porque Ele vai nos julgar. Então sim, estamos mortos sem Jesus. Mas aqui, por causa do que Jesus fez, principalmente na cruz do Calvário, onde Ele morreu em nosso lugar, onde Ele foi castigado com os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados. É por causa disso que, de facto, nós temos a esperança. E a ressurreição de Jesus prova isso. Mostra que, de facto, tudo o que Ele fez na cruz funcionou. Que Ele é capaz, e apenas Ele é capaz, de nos oferecer vida. Vida agora e vida eterna. Então sim, podemos rejeitá-lo. Podemos dizer, Jesus, nós não queremos nada a ver contigo. Sim, acredito que tu ressuscitaste, mas não quero que tu tenhas nada a ver com a minha vida. Mas é tolice. É tolice. E muito perigoso. Então, ao acabarmos, deixe-me fazer esta pergunta mais uma vez. Jesus ressuscitou. É inacreditável, mas é verdade. E agora? E agora? O que é que tu achas da ressurreição de Jesus? Como é que tu vais responder? Há apenas duas opções. E se tu ainda não sabes o que tu pensas sobre isso, então a verdade é que tu já tomaste uma decisão de rejeitar Jesus. Ou seja, ou estamos a rejeitar Jesus, ou estamos a aceitar Jesus e confiar em Jesus e a viver para Jesus. Duas opções só. Duas opções só. Onde estamos? Para onde levam as evidências? O que teu coração diz que é a verdade? O que tu vais fazer? Vamos orar. Jesus ressuscitou, então há esperança. Jesus ressuscitou, então há certeza. Jesus ressuscitou, então há significado. Jesus ressuscitou, então há propósito. Jesus ressuscitou, então há vida. Senhor, nós sabemos que a ressurreição de Jesus é realmente inacreditável, mas é verdade. É verdade. E nós estamos muito gratos esta manhã pelo facto que Jesus veio e viveu e morreu e ressuscitou. Pois por causa disso, nós temos a esperança.
a esperança de ser perdoados, a esperança de ser adotados para a tua família, a esperança para receber vida agora e vida eterna. Então, Senhor, neste dia de Páscoa, onde nós lembramos e celebramos a ressurreição de Jesus, nós pedimos, Senhor, que Tu possas estar conosco, que Tu possas nos guiar no Teu caminho e que nós possamos colocar a nossa confiança em Ti, não apenas em palavras, mas também em ações. Que Tu possas moldar e transformar os nossos corações para que nós possamos tornar-nos mais semelhantes a Jesus Cristo, a viver para Ele em adoração e com humildade. Então, Senhor, nós pedimos e oramos isso em nome de Jesus. Amém.